Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Neri e hoje é quinta-feira, estamos chegando no final da semana. Para alguns ainda é o início, né? Tá mais perto do começo, para outros tá mais perto do fim. Hoje é dia 3 de agosto e hoje é mais uma dose diária de emagrecimento aqui nesse canal para que você de fato seja cada vez mais informado sobre o processo e o tratamento, né, da obesidade, o processo de emagrecimento. Ontem nós falamos sobre a obesidade é de fato um perigo e vocês viram que a resposta que eu dei foi sim, e eu expliquei o porquê. Então hoje nós vamos entender quais são os caminhos do emagrecimento. Você já se perguntou o que é que uma pessoa precisa fazer para emagrecer? Quais são os caminhos que essa pessoa tem que trilhar? Será que basta ela fazer apenas um exercício físico? Será que basta ela fazer apenas uma dieta? Será que basta usar medicamento? Será que basta fazer uma cirurgia? Quando a gente começa a entender de fato o que é obesidade, a gente vai compreender que num processo de emagrecimento é um processo multifatorial. Eu gosto sempre de dizer que são todos esses processos que eu acabei de citar, todos ao mesmo tempo. Tirando, por exemplo, cirurgia, que é o caso mais avançado, né, que é a última escolha de um paciente, todos os outros processos eles têm que estar junto. Até os próprios medicamentos, que as pessoas têm muito preconceito. Porque na maioria das vezes, um paciente que está com obesidade, ele já tem um quadro de doença instalado que tem muitas alterações metabólicas. Alteração na glicemia, alteração no colesterol, alteração na pressão arterial, alteração nos fatores endócrinos, ele já tem distúrbios ali nos disruptores endócrinos, então você precisa de fato fazer uma modulação desse ambiente intestinal, uma modulação do ambiente cerebral, quando a gente vai falar de neurotransmissores. Então, esse paciente que está com obesidade, ele tem falta de dopamina, ele tem a serotonina alterada, ele não tendo serotonina, ele desenvolve ansiedade, ele vai desenvolver insônia. Ele não tendo um controle da dopamina, ele vai sempre buscar aquilo que traz um prazer imediato. Então ele vai trazer sempre aquele fast food, ele vai trazer sempre na comida um desejo para saciar esses níveis de dopamina. Então perceba que a obesidade ela é complexa. Então, os caminhos para o emagrecimento também são complexos. Eu não posso, por exemplo, fazer uma propaganda de um produto e dizer tome esse produto, essa pílula milagrosa e você vai emagrecer. Porque eu estou explicando para vocês que a gente precisa de todo um cuidado. Se a gente for falar, por exemplo, a nível nutricional, o que é que a gente precisa? A gente precisa de déficit calórico. O que é déficit calórico, Felipe? Veja bem, as calorias, elas são as energias que a gente consome nos alimentos e vai utilizar como energia para o nosso corpo no processo final. Então, quanto mais caloria a gente consome e menos a gente gasta, a ideia é que o nosso corpo, né, guarde, reserve. Isso faz um estoque de gordura que de fato gera obesidade. Então, sem sombra de dúvidas, no processo de emagrecimento tem que haver déficit calórico. Agora, claro, existem dietas e dietas. Aquela palavra que as pessoas falam, fecha a boca, é a pior referência, é o pior conselho que alguém dá a um outro que quer emagrecer. Porque quando você fecha a boca, você para de fato de comer, o teu metabolismo ele vai diminuir, você vai sustentar por alguns dias com a força de vontade, mas depois de alguns dias o teu próprio corpo libera alguns fatores, libera alguns hormônios que faz você fique com mais fome ainda. E aí quando você lá daqui a uns 10, 15 dias que você fechou a boca, volta a comer, você volta a comer dobrado. E aí a palavra que eu falo é engordamento. Então existe o processo de emagrecimento, que é perder de fato gordura, mas eu faço essa nova palavra para vocês, engordamento, que é um processo de você continuar engordando. De fato, isso é um grande perigo que a gente vive hoje, porque se a gente não escolher o caminho correto para o nosso paciente, ele vai permanecer por caminhos errados que vai levar ele a engordar ainda mais. Então, os caminhos, pessoal, para vocês fazerem um resumo é dieta, tem que ter para fazer déficit calórico, tem que ter atividade física para justamente aumentar o consumo de calorias. Ah, Felipe, qual a atividade física? De preferência aquela que você consiga fazer. Aquela que você, o seu paciente, ele esteja habituado a fazer, ou então ele goste de fazer. Essa é a principal referência. Terceiro ponto, terceiro caminho, tem que ter um controle
emocional, uma ajuda à mente desse paciente, né? Então precisa existir ali um fator de um psicólogo, de um psicoterapeuta, para que de fato vá criando ideias na cabeça desse paciente que ele comece a, por exemplo, ao invés de se satisfazer numa comida para liberar dopamina, ele se satisfaça, por exemplo, praticando um exercício físico. Então ele vai liberar da mesma forma a dopamina, só que agora ele não vai liberar, por exemplo, consumindo calorias, ele vai liberar gastando. Então quem vai fazer essa mudança no comportamento é um psicólogo, é um psicoterapeuta. Então esses são os 3 caminhos principais: alimentação, exercício físico e comportamento, vamos falar assim. E aí a gente tem alguns caminhos que vão assessorando. Então, dentro de alimentação, tem que entrar, por exemplo, a hidratação. O paciente tem que se hidratar bem, porque se ele não tem água no corpo, ele dificulta o metabolismo, e isso faz com que ele tenha mais facilidade em armazenar gordura, e o principal, ele tem mais fome. Um paciente desidratado, ele tem mais fome. Um paciente hidratado tem menos fome. Outro caminho que é muito bem assessorado, né, que está dentro de tudo isso, é o sono. As pessoas precisam ter um sono regulado. Hoje tem muitas pessoas que trocam o dia pela noite, isso acaba afetando o ciclo circadiano e a gente de fato tem um grande problema. Então o sono ele precisa ser controlado, né? Os neurotransmissores como serotonina e principalmente a dopamina, como eu falei, trocando, né, a ideia de a recompensa de um prato de comida bem gostoso, uma sobremesa, um fast food, trocando, por exemplo, por uma massagem. Então uma pessoa quer aumentar a sua dopamina, ela pode correr para um McDonald's, mas se você mudar o comportamento dela, você vai ver que, por exemplo, com uma massagem feita nela, ela pega e libera a mesma quantidade de dopamina e fica com prazer e, principalmente, continua emagrecendo porque não ingeriu calorias. Então, esses são os caminhos, de fato, que a gente precisa estar bem montado na nossa estratégia, no tratamento dos pacientes, para que a gente, de fato, tenha resultados. Se não seguir esses caminhos, o resultado não vem. Aí você vai perguntar, Felipe, e com cirurgia? Se você não seguir esses 5 caminhos, mesmo com a cirurgia, você não vai ter resultado. O resultado pode ser até rápido, você pode até ver um resultado da cirurgia, mas rapidamente o paciente vai reganhar o peso porque ele não está seguindo esses 5 caminhos fundamentais. Esse foi o nosso podcast de dose diária de emagrecimento de hoje. Eu aguardo você amanhã. Muito obrigado. Lembra de mandar esse áudio para todos os seus amigos para que cada vez mais a gente chegue em mais pessoas. Um grande abraço.